Olá, queridos, amados, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Queridos, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma quarta-feira de paz, de alegria, de amor, de misericórdia, de perdão, uma quarta-feira onde a gente intencionalmente busca o nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração, busque orar mais, busque ouvir mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus. Não se distraia, queridos, com as inúmeras distrações que aparecem diariamente para nos tirar do foco, para nos distrairmos. Continue firme no nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rosângela, Jussara, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Roger. Queridas, hoje nós vamos falar sobre um versículo que a gente encontra lá em Provérbios 18, para lembrar a todos, e eu me incluo nessa, de que hoje, dia 18, é dia de ler Provérbios 18. Lembre-se, são 31 provérbios. Nos meses que tem 30, como junho, por exemplo, nós podemos ler um a mais quando chega o final do mês. Não negligencie seu tempo com o Senhor, não negligencie as preciosidades, as maravilhas que nós encontramos em provérbios, os conselhos poderosos para a nossa vida. Mantenha-se firme, então aproveite hoje, dia 18, para você ler Provérbios 18. E vamos falar sobre um versículo que a gente encontra lá, tá bom? Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Diana, Wanderson, Angélica, Tatiana. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela noite que tivemos, agradecer por esse dia que está começando agora. Paizinho, agradecemos pelo seu favor, pela tua bondade, pela sua misericórdia que nos segue incansavelmente. Obrigada pelo seu amor, pelo seu perdão. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nos abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, Pai, de nossos amigos. Nós pedimos, Pai, nesse dia, Pai, para que o Senhor renove as nossas forças, para que a gente deixe para trás o que precisamos deixar para trás, feche definitivamente as portas que precisamos fechar, sem deixar uma frestinha, mas feche a porta com muita fé, na certeza de que o melhor está por vir. Ajude-nos, Pai, nesse dia, Pai, a fazer a sua vontade, a andar conforme a sua palavra, Pai. Queremos, Pai, a cada dia, Pai, agradar mais e mais o seu coração, agradar mais o Senhor, Pai. Sabemos, Pai, que somente a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E ajude-nos, dê força, Pai, e revele-se, Pai, cada dia a nós, Pai. E que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas para que em tudo a gente transforme-se pela renovação da nossa mente. Paizinho, nós agradecemos porque o Senhor faz aquilo que parece impossível se tornar possível. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não possa realizar. Nós clamamos pela paz no mundo. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor restaure os corações que estão quebrados, despedaçados, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor envolva as pessoas, Pai, em qualquer lugar deste planeta, Pai. Envolva as pessoas, Pai, que estão achando que a vida delas acabou, que não tem mais jeito. Que elas sejam envolvidas, Pai, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que elas possam, Pai, voltar a sorrir, que elas possam ter um novo significado na vida delas. Que elas possam se levantar, Senhor. Nós clamamos, Pai, por paz. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós entregamos esse dia em suas mãos, Pai. Descansamos na certeza, Pai, de que o melhor está por vir. Ajude-nos a cada dia, Pai, a andarmos conforme a sua palavra que nos diz para esquecermos o que ficou para trás e avançarmos, Pai,
para as coisas que estão diante de nós. Avançarmos com coragem, com ousadia, Pai. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada por esse momento precioso, Pai. Obrigada por esse encontro marcado pelos céus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, já fez na nossa vida, Pai. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Fê, tudo bom, amiga? Que bom você aqui com a gente. Ali, Joelma. Amém, querida. Que Pastor Valber seja completamente curado, do alto da cabeça até a planta dos pés, que ele vá para casa, testemunhando das maravilhas do Senhor em nome de Jesus. Bom dia, José. Amém, amém, Joelma. Deixa você também, querida. Amados, preciosos, queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abençoada quarta-feira, 18 de junho de 2025. Como assim, Paula? Que história é essa de alegre, abençoada, feliz e próspera? Queridos, nós precisamos declarar coisas boas sobre a nossa vida. A gente tem muito poder na língua, é exatamente o versículo que nós vamos ver hoje, o poder que tem na nossa língua. Então vigie sobre as coisas que andam saindo da sua boca, vigie sobre as coisas que você anda falando. Preste atenção, queridos, há poder nas palavras. Então quando você declara, quando você acredita coisas boas, quando você declara coisas boas sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, quando você ora sobre a vida das outras pessoas, queridos, há muito poder nas palavras, há muito poder na oração. Veja, amados, a Bíblia também nos ensina que assim como pensamos, assim acaba se tornando na nossa vida. Então, o que você anda pensando a respeito dos seus dias, a respeito do seu futuro, a respeito da sua própria vida, a respeito desse dia de hoje? Sabemos, queridos, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre alta, o nosso Deus em quem nós confiamos e não há nada que seja impossível para Ele. Então, se não apenas sabemos, mas temos essa certeza no nosso coração, nós devemos caminhar sobre essa palavra e não nos deixar levar por circunstâncias e não nos deixar levar por coisas momentâneas que acontecem na nossa vida. Nós devemos persistir, devemos insistir todos os dias, não importa o que. Tinha algo planejado, aconteceu diferente, glória a Deus. Tinha algo planejado, aconteceu infinitamente melhor e além, glória a Deus também, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Nós vimos isso ontem, aqui na live. Nós estamos, ou anteontem, agora já não me lembro mais, mas nós vimos essa semana. Nós estamos nas mãos do Senhor. E ninguém pode arrancar a gente das mãos de Deus. Então nós estamos nas melhores mãos possíveis. Mas é claro que nós temos a nossa parte, amados, da nossa vida com Deus. Então preste atenção nas coisas que você andou falando ontem, falando essa semana, falando, queridos, nesse mês de junho, ao longo desse ano, você ficou se lamentando, reclamando, azeda, vendo tudo por um lado ruim, declarando coisas ruins a respeito das outras pessoas, a respeito da sua própria vida, talvez a respeito até do próprio Deus. Então hoje é o dia, esse é o momento para que rapidamente isso seja ajustado na sua vida, se assim você quiser que seja, em nome de Jesus, que tudo se alinhe novamente, que as palavras que saem da sua boca sejam palavras de vida, que sejam coisas boas que saiam da sua boca, especialmente, queridos, queridas, amados, amadas, a respeito da sua própria vida. Diga coisas boas a seu próprio respeito para você mesmo, declare coisas boas a respeito da sua própria vida. Imagine o seu futuro, declare coisas boas sobre o seu futuro, sobre todas as áreas da sua vida. Declare, profetize, dispare, declare, decrete, amado. Faça decretos do céu com os versículos a respeito do que você está passando em cada área da sua vida. Declare coisas boas. Tem algum vale de ossos secos aí? Alguma área que não anda
De repente todas andam, mas uma, duas, às vezes três, às vezes todas. Parece que ficamos ali parados, parece que nada está acontecendo, pois declare e profetize nesse vale de ossos secos, declare vida ali mesmo, declare, que você vai ver que a sua fé, através da sua declaração, vai mover a sua vida para coisas que você achava que não tinha jeito, porque fé é o principal para o nosso relacionamento com Deus. Tem gente que está sem fé nenhuma, a ponto de que ela nem ora mais. Porque quando nós oramos, amados, isso é um grande passo de fé. Quando a gente ora e presta atenção, né, naquilo que estamos falando, naquilo que estamos orando, diferente daquela oração por obrigação, que a pessoa vai orar e ela pensa em tudo, menos naquilo que ela está falando, menos naquele momento precioso dela com Deus, esquecendo-se de quão abençoados somos por termos o privilégio de podermos conversar com o nosso Deus sem intermediários, de poder falar e Deus ouvir a nossa oração. Então, é um grande gesto de fé, saber que estamos orando, Deus está ali ouvindo. Então, se a gente está orando, se a gente está conversando com Ele, se a gente deposita nele toda a nossa fé, toda a nossa esperança, entrega os nossos sonhos, alinha as áreas da nossa vida, significa que isso, nós sabemos que Deus está ouvindo e isso é fé. Então, continue firme, queridos. E o versículo de hoje, como eu estava falando sobre o poder da língua, nós encontramos lá em Provérbios 18, para aqueles que chegaram depois, lembrando que hoje é dia 18, então tem um versículo aqui hoje do dia para lembrar a todos de depois tirar um tempo de qualidade e ler o capítulo 18 inteiro aqui de Provérbios. Vamos aproveitar as grandes lições que nós temos aqui, que nós encontramos nessa preciosidade. Então vamos lá. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, que versículo tão poderoso para trazer uma bela de uma reflexão para a gente nesse dia, como aquilo que estávamos dizendo sobre o poder das coisas que nós estamos falando, que nós estamos declarando. Agora, quando a gente se pergunta, quando a gente para, pensa e reflete, os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Será que isso nos traz paz, nos traz alegria? Porque tudo bem, a gente usa a língua, mas para quê? Para coisas boas? Porque a Bíblia nos diz que quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Agora, quando a gente pensa, não, o que eu andei dizendo? O que eu andei falando? Ah, não, tudo bem, eu vou comer desse fruto. Ou, quando a gente pensa, meu Deus, eu vou comer do fruto da minha própria língua. Senhor, e agora? Olha o que eu andei falando a respeito da minha vida, a respeito da vida das outras pessoas. Olha o que eu andei falando a respeito até, de repente, da própria família. Até, de repente, no acesso de raiva, no acesso de fúria. Lembrando que um fruto do Espírito é domínio próprio, então sim, nós podemos ter domínio próprio. Mas, de repente, no acesso assim, você acabou falando coisas além, falando coisas que não deveriam. Fala, Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo para aquelas palavras duras que saíram da minha própria boca. Aquelas palavras, Senhor, eu peço perdão por aquilo que eu disse quando eu estava com raiva, quando eu estava entristecido, quando eu estava chateada. Senhor, me perdoa, me perdoa. A partir de hoje, eu tenho plena consciência de que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, baseado na consciência que eu tenho dessa verdade, desse versículo, eu passo a mudar a minha língua. Eu passo a mudar as coisas que eu ando falando, na certeza de que eu vou comer desse fruto. Então, a partir de hoje, 18 de junho de 2025, não espere mais, queridos. Não espere, não, amanhã, não, hoje eu ainda vou ficar ali falando mal daquelas pessoas. Não, hoje eu já marquei de encontrar com fulano, com a fulana, já sei que o único assunto daquelas pessoas é falar da vida dos outros, é falar mal da vida dos outros, não existe outro assunto ali. Eu já combinei de me encontrar com aquelas pessoas, então a partir de amanhã, Senhor, eu vou passar a prestar atenção nas coisas que eu ando falando, na certeza de que eu vou comer desse fruto. Não, queridos, o dia é hoje, o momento é agora. Não espere mais nada, amados, se assim você quiser, para viver as coisas que Deus tem para você
para se alinhar com Deus. A palavra de Deus, amados, nos avisa, nos aconselha a todo momento o bom caminho, o caminho que a gente deve seguir. Nos aconselha, queridos. Olha que privilégio. O que eu faço? Encontrei aqui na Bíblia a resposta. Então, preciso ajustar rapidamente a minha língua na certeza de que eu vou comer do fruto. Então, o que eu ando dizendo por aí? Porque vai ter consequências. Quem nunca se precipitou, né, queridos? Acabou falando uma coisa que não deveria falar, acabou contando uma coisa que não deveria contar, de repente acabou virando escravo daquilo que falou. A Bíblia também nos fala sobre isso. Aqueles que falam muito, que falam demais, que se excedem naquilo que deveria dizer, depois acaba virando escravo das coisas que anda dizendo por aí. Se excedeu, falou demais, falou algo que não devia. Então é melhor o silêncio, porque, aliás, a Bíblia também nos diz que na quietude que nós encontramos o Senhor. Deixa falar se você está quietinho, se você está quietinha. O que acontecia, o que está acontecendo? Não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. É melhor assim do que você, quando perceber, você já falou além, você já falou demais, você já falou das pessoas, você já contou, de repente, o segredo da vida de alguém, de repente, um segredo seu. Você contou justamente para aquela que deveria ser a última pessoa a saber, mas quando viu, puf, porque teu hábito de usar muito a língua, de falar, Mas é importante a gente lembrar que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Isso há de ser por alguma razão. Não é verdade, queridos? Então, que a gente fale menos, veja mais, ouça mais, preste mais atenção nas coisas que estão acontecendo. Quer dizer que é pra gente ficar mudo, não é pra falar nada, queridos, mas é pra prestar atenção nas coisas que andam falando e também prestar atenção se estamos ouvindo as pessoas ou se simplesmente atropelamos as pessoas com aquilo que queremos falar. Atropelamos as pessoas e fazemos isso na oração também muitas vezes. Estamos orando, chega lá para fazer oração, aí ora, fala com Deus, levanta e sai. Oração, queridos, é uma conversa com Deus. Conversa como é que é? A gente fala alguma coisa e ouve. A gente fala e ouve de volta. Então adquire, comece a ter esse hábito na sua vida de ficar um tempo em silêncio na sua comunhão com Deus, de ficar um tempo ouvindo o que Deus está dizendo. Agora, queridos, de repente, nesse momento, a sua vida não está como você gostaria que ela tivesse. Encontre motivos para você agradecer, porque a Bíblia nos diz para darmos graça em todas as coisas. Porque tem coisas que a gente não entende, queridos. São processos que a gente precisa passar para amadurecer, para se desenvolver. E a gente só vai entender lá na frente. Mas quando nós temos essa confiança, essa fé inabalável no Senhor, no nosso Deus, nós abraçamos esse processo e permitimos com que ele aconteça. E quanto antes a gente baixa a guarda e permite que essa mudança aconteça, permite que esse processo aconteça. Antes nós saímos disso. Então a gente vai, permite e abraça esse processo, caminha nele junto com Deus, entenda que você está nas melhores mãos possíveis e isso vai cooperar para o seu bem. Simplesmente descanse no Senhor, na certeza de que o melhor está por vir. Paula, como? Você não tem ideia de como está a minha vida agora. Querido, simplesmente continue. E quando Deus falar para você, vai lá, daquele lado ali, e joga a rede mais uma vez. Vai lá, joga a rede mais uma vez. Não, mas eu já joguei, já passei a noite toda aqui, assim como a gente vê os discípulos falando para Jesus. A gente passou a noite toda aqui pescando, tentando pescar. Não conseguimos nenhum peixe. Mas eles também têm fé em Jesus, porque eles dizem, mas como é o Senhor que está dizendo para jogarmos novamente a rede, nós vamos fazer isso. Então que a gente tenha essa fé em Jesus. Jesus, o Senhor está dizendo que é para ir lá de novo jogar aquela rede, então tá bom, eu vou lá, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lá e vou jogar aquela rede. E você com certeza, queridos, vai colher, assim como a Bíblia nos diz, colher grandes peixes, não é pescar, é colher, colheita abundante, uma colheita poderosa de peixes, de prosperidade, de tudo muito na sua vida, ao ponto de
transbordar a ponto de você poder ajudar e transbordar também na vida das outras pessoas. Então, às vezes, nesse momento, amado, você está aí se questionando, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu me precipitei? Ajuste, vai declarando coisas boas, diga para Ele, Senhor, que a sua vontade prevaleça sobre a minha. Eu sei que há tempo de o Senhor ajustar o que precisa ser ajustado. Eu sei que isso também vai cooperar para o meu bem. Não significa que seja bom, mas significa que isso de alguma forma vai cooperar para o meu bem. E hoje mesmo, se você estava amaldiçoando alguma coisa da sua vida, queridos, de repente, alguma pessoa, de repente, uma situação que você está enfrentando, de repente, um trabalho, de repente, diagnóstico, de repente, fala, Senhor, obrigada, porque todas as oportunidades são oportunidades que eu tenho de exercer a minha fé, de ficar mais firme no Senhor, de ver o milagre do Senhor, de ver as minhas orações sendo respondidas, de ver a sua bondade, o seu favor sobre todas as áreas na sua vida. E você simplesmente, queridos, não desiste, você vai, avança, avança, um dia de cada vez, dependendo do momento que estamos passando, é um minuto de cada vez, mas simplesmente continua, avança, ajusta as palavras que andam saindo da sua boca, ajusta, entendendo que você vai comer desse fruto. E tem pessoas que falam assim, mas parece que eu nunca saio desse lugar. Realmente, nunca sai desse lugar. Não fecha a porta que deveria ter fechado. Deixa aquela frestinha aberta. Tá sempre falando coisa ruim a respeito da própria vida, amaldiçoando tudo, todos ao redor. Realmente, a pessoa fica ali, continua ali. Mas quando a pessoa entende que ela vai comer desse fruto, que isso vai voltar para ela, ela rapidamente ajusta e, opa, acorda para a vida com consciência e passa a falar coisas boas. Se não for para falar coisas boas, eu não vou falar nada. Se não for para edificar, eu não vou falar nada. Chega de ficar, falar mal do A, do B, do C, do D, falar mal de tudo, de toda a aparência do que a pessoa fez. A pessoa fez um negócio há meses, há anos. E toda vez que ele encontra aquelas determinadas pessoas, parece que a pessoa fica a esfregar aquilo ali, como se a pessoa não tivesse uma outra vida. A pessoa não é aquele momento, ela não é aquele ato falho, ela é muito mais do que isso. Todos nós somos, queridos, muito mais do que erros que cometemos. Então, que não seja a gente, aquele que vai olhar para a cara da pessoa e vai fazer aquele ha-ha-ha, aquela brincadeirinha daquilo que aconteceu na vida dela, que ela já superou, que ela já pagou pelos erros, ela já está lá na frente com a vida dela. E sempre tem alguém para tentar fazer um ha-ha-ha a respeito daquilo que a pessoa passou, que não seja a gente, porque Jesus nos diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós devemos ser aqueles onde isso para, onde a fofoca para. A Bíblia também nos diz que a fofoca para no ouvido do sábio. Então não vamos ser nós que vamos continuar aquilo ali, que vamos alimentar aquilo ali, falando. Então comece, queridos, a prestar atenção. Mais uma vez eu vou dizer que o versículo de hoje, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em inúmeros momentos aqui na Bíblia, amados, nós somos lembrados do poder da palavra, do poder da língua, do poder daquilo que sai da nossa boca, do poder daquilo que nós falamos. Jesus também nos lembra que o que torna o homem puro é aquilo que sai. Então, queridos, precisamos prestar atenção naquilo que estamos falando. Eu vou falar isso 1, 2, 5, quantas vezes forem precisos, porque é muito fácil a gente falar assim, não, realmente, eu vou mudar, a partir de agora eu vou mudar. Daqui a pouco, antes do meio-dia, já tá ali falando, ai, mas olha só esse garoto, olha só essa garota, olha só esse trabalho, olha só isso aqui, olha esse meio de condução, olha isso aqui, já reclamava porque tá frio, porque tá calor, porque não sei o que, ai, que droga, olha o fulano, olha isso, olha aquilo. Só aquela pessoa se dá bem e eu, como é que eu tô, que não sei o que, olha só minha vida, Deus, cadê o Senhor, não tá vivendo que eu tô reclamando pra tudo, pra todos, até pra Deus, sobra, gente, sobra, opa. Quantas vezes sobra pra Deus, sobra pra Jesus e a pessoa, o ato dela, as consequências da vida dela, das decisões dela, das palavras que saem da boca dela, sendo que a Bíblia em vários momentos nos diz para prestarmos atenção. Tudo tem consequência do que falamos, do que pensamos, do que dizemos, do que fazemos, tem consequência. Então a pessoa está ali fazendo, falando qualquer coisa, vai passar pela consequência, mas diz o quê? Deus, como assim? Como assim, Senhor Jesus? Eu estou passando por isso, você não está vendo não tudo que eu estou passando?
Mas para um pouquinho e pensa, olha um pouquinho para dentro, antes de culpar todo mundo, terceirizar todas, inclusive jogar a culpa para Deus. Desde que o mundo é mundo, a gente já sabe que isso acontece, né? Antes disso acontecer, para e olha para dentro e fala, pera, Senhor, o que eu andei fazendo, o que eu andei falando? E sempre é tempo para arrependimento, queridos. Sempre é tempo de você confessar, de colocar isso tudo para fora, de entregar tudo nas mãos do Senhor, de um arrependimento que não é remorso, é arrependimento mesmo, é mudança completa de vida, mudança completa de postura. Falar, Senhor, eis-me aqui, não vou mais resistir. Eu quero e vou andar conforme a sua palavra. Realmente, até ontem, até hoje de manhã cedo, eu errei falando coisas ruins, falando palavras de maldição. Agora, queridos, outra coisa, vou te concluir. Falando palavras de maldição, mas a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, eu mudo radicalmente. Me perdoa pelas minhas palavras, Pai. Me perdoa as minhas palavras. A partir de hoje eu passo a agradecer, eu passo a abençoar, eu passo a dizer coisas boas, a profetizar coisas boas nesse vale de ossos secos, a profetizar coisas boas a respeito da minha própria vida, da minha casa, da minha família, do meu futuro. E precisamos prestar atenção agora sim, que eu ia dizer agora há pouco, que Jesus também nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então dá uma olhadinha para dentro, amados, olha mesmo para dentro. Veja do que está cheio o seu coração, a ponto de sair da sua própria boca essas coisas. Ou se não é da sua, de alguma que você conhece. E você pode orar para essa pessoa, queridos, orar para que essa pessoa preste atenção nas palavras que saem da boca dela, até o ponto, queridos, a gente está ali tão firmado no Senhor, tão evoluído, prestando tanta atenção, que a gente já rapidamente detecta as pessoas perto de nós que têm esse hábito. E chega um ponto que a gente só resta orar mesmo, orar, porque a gente fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas a gente ora por essas pessoas, que a gente não desista de orar por elas. Até o momento que nós vamos ver um milagre acontecendo na vida dessa pessoa, uma transformação completa. Essa pessoa ela vai prestar atenção nas coisas que ela anda falando, que ela anda dizendo. E sim, ela vai passar a falar palavras de vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Então, queridos, pensando que vamos comer do fruto das coisas que saem da nossa boca, da nossa língua, vamos pensar que daqui para frente as coisas serão diferentes. Nós vamos nos arrepender, conversar com Deus, entregar isso nas mãos dele. Radicalmente vamos mudar e prestar atenção nas coisas que anda saindo da nossa boca. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Não esqueçam de ler o capítulo 18 de Provérbios, hoje, dia 18. E nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Lembrando, eu comentei ontem com vocês que na sexta-feira nós não teremos excepcionalmente a live do Jesus Nosso de Cada Dia, que eu vou ficar com os meus 3 sobrinhos, eu vou dormir com eles. Porém, queridos, na segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes no Jesus Nosso de Cada Dia. Mas amanhã, feriado, queridos, estaremos aqui. Eu sei que muitos gostam e aproveitam o feriado para dormir, para descansar. Fiquem à vontade, queridos, à vontade. Lembrando que todas as lives ficam gravadas. Temos muitas lives, são mais de 3 anos fazendo lives diariamente e todas elas estão gravadas, tá bom? Tem, não sei, talvez 600 lives gravadas. Então, muita coisa para vocês assistirem. E amanhã também a live ficará gravada. Vocês podem, se quiserem, se assim for, da vontade de vocês, vocês podem tirar um tempinho ao longo do dia amanhã para ouvir a live do Jesus Nosso de Cada Dia. Queridos, nos vemos amanhã. Um beijo no coração de todos vocês. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, queridos, não desistam. Não importa o que vocês estão passando, não importa quão difícil aparente ser, e talvez seja realmente essa situação, vá caminhando. Não é nem um dia de cada vez, é 1 minuto de cada vez. Se alinhe com Deus, traga Deus para esse assunto, para essa história. Fala para Ele, Senhor, eu não consigo resolver, eu não sei o que fazer, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode.
e vai me ajudar nessa situação. E já comece a declarar coisas boas. Procure versículos que estejam alinhados com aquilo que você está passando hoje, ou alguém próximo de você está passando hoje. Procure versículos, queridos, e declare incessantemente a palavra de Deus sobre essa situação. E você vai ver o milagre acontecendo. Tá bom, queridos? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram ao vivo, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada. Que Deus os abençoe poderosamente. João, Joelma, querida, para você também, dia de paz e bênçãos. Angélica, amém, minha querida. Obrigada, receba com alegria e gratidão. Em nome de Jesus. Rosângela, para você também, minha querida. Um beijo, filha, amiga querida. Sucesso, bênçãos ilimitadas na sua vida, em nome de Jesus. Vani, Rubi, precioso Senhor Jesus. Valdênia, Diogo, Cíntia, Daniel, Débora, Brenda, Thalita, Fábio, José, João, Pedro, Rafaelinha, Ayrton, Paula, minha xará, Grazi, Poli, Márcia, Ju, Kátia, André Meire, Karine. Um beijo para todos vocês, César. Beijo, queridos. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Sorria para a vida, queridos. Pode ter certeza que a vida vai sorrir de volta para você, tá bom? Beijo, até amanhã em nome de Jesus.